Sejam muito bem-vindos. O nosso tema é da invenção de Goiânia aos tempos de hoje. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o historiador e promotor de justiça, doutor Jales Mendonça. Como vai, Jales Mendonça? Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao programa Controverso. Obrigado. Satisfação estar aqui na presença de você, do jornalista Renato Dias. Um grande prazer ter você aqui conosco. Já anunciado, nosso jornalista Renato Dias, extremamente elegante de vermelho e branco, as cores, quase o manto colorado, Renato Dias. Giovanni Bueno, Jales Guedes Coelho Mendonça, promotor de justiça, doutor em história, um dos historiadores que pesquisa a fundação de Goiânia, a construção da cidade, do tempo presente e, ao mesmo tempo, analisa desde a Revolução de 1930 até 2019. É um prazer tê-lo aqui no programa Controverso, Fonte TV. Jales, esse livro seu, A Invenção de Goiânia, do outro lado da mudança que nós estamos apresentando aqui, é uma honra muito grande. Faltou só a dedicatória, né? Daqui a pouquinho eu quero a dedicatória do programa Controverso. E ele já vai para a segunda edição. Já foi. Já foi para a segunda edição, aliás. Esse aqui que você está me entregando é a segunda edição. Jales, o que te moveu e que história bonita é essa que nós temos para contar de nossa capital? Na verdade, isso aí é produto de uma pesquisa que eu fiz no doutorado na UFG, que eu defendi em 2012, né? Cursei de 2008 a 2012, defendi lá uma banca, eu constituí uma banca de avaliadores de muito quilate, a professora Lena Castelo Branco, professora Itami Campos, Nar Chaú, Noé Freire Santos, e uma professora Dulcília da UNB, que veio também prestigiar a gente nessa avaliação, além do Eliezer também, que é um historiador da UEG muito conceituado em Goiás, e a gente defendeu essa tese naturalmente com bandeiras inovadoras, com postulados inovadores. Quais são? O primeiro deles com relação ao local da escolha da capital. Eu tinha verificado, tinha estudado muito a escolha de Minas Gerais. No começo da República, a capital de Minas Gerais era Ouro Preto. E Ouro Preto ficou uma cidade associada ao Pedro II, ao Império Brasileiro. E por isso, como toda mudança de regime, ela quer pôr abaixo, quer mudar o que vinha do passado. A Revolução Francesa foi assim, né? Inclusive com relação a Jesus Cristo, que ela aboliu a contagem de anos a partir do nascimento de Jesus Cristo. O nascimento era a Revolução Francesa, a partir dali. Então esse espírito, ele toma conta das revoluções e das mudanças de regime, como foi o caso da República. E aí veio a associação de Ouro Preto com o Império, que tinha ruído. E aí precisava de um novo espaço urbano. E aí veio Belo Horizonte e a construção dessa cidade. Só que a grande tensão do processo mudancista de Minas foi justamente aonde a capital seria alojada. Porque as várias regiões de Minas Gerais queriam puxar a capital mais próximo de si, né? E eu via, estudando Goiânia também, paralelamente, que esse assunto ele estava na sombra. Ele não aparecia praticamente na historiografia que estudou esse assunto da mudança em Goiás. E aí eu fui verificar que, na realidade, ele ficou eclipsado, mas ele aconteceu, e aconteceu de forma muito vigorosa, mas sempre nos bastidores. Porque Pedro Ludovico, o primeiro ato dele oficial para mudar a capital foi escolher uma comissão de 7 pessoas para verificar qual que seria o sítio mais adequado. E Goiás, naquela época, havia o Tocantins, né? Então, era um estado com mais de 600 mil quilômetros quadrados. Hoje nós temos 340, só para fazer um paralelo. Então, era uma imensidão. E aí o presidente da comissão foi o bispo, né, o Dom Emanuel, que já tinha levado o episcopado da cidade de Goiás para Bonfim, que hoje chama Silvânia, isso nos anos 20, e colocou também o chefe do exército, o coronel Pirineus. Então ele pegou essas duas instituições mais prestigiadas da época, que era o Exército Brasileiro e a Igreja Católica,
colocou na comissão, mas ao mesmo tempo incluiu 5 pessoas de sua estrita confiança. Eu vou te cortar só um pouquinho. Esse esvaziamento da cidade de Goiás, né? A Vila Boa, naquela época, né? Esse esvaziamento da cidade de Goiás era para tentar romper com o caiadismo? E só uma explicação, a hegemonia das oligarquias Bulhões e Caiado, se não me engano, é de 1909 a 1930, e parece que tem um período anterior também, do século XIX. A eclosão é a Revolução de 24 de outubro de 1930, que muda o eixo do poder e conduz Pedro Ludovico a projetar a transferência da capital? Ou seja, juntando as duas perguntas, então, então Pedro Ludovico, ele é fruto desse movimento revolucionário, então havia um interesse de quebrar essa hegemonia? Eu não diria só o Pedro Ludovico. Goiânia é fruto da Revolução de 30. Ela é filha da Revolução de 30. Como Belo Horizonte é filha da República Brasileira. E a Revolução de 30, na sua concepção, ela sepulta a República Velha e inaugura uma nova era no Brasil, do tempo presente? Sem dúvida alguma. A Revolução de 30 ela traz marcos civilizatórios diferentes, né? A criação, por exemplo, dos ministérios, né? Do trabalho, ele traz o Código Eleitoral, né? Enfim, no campo, por exemplo, um dos primeiros marcos, estava aqui a professora Zilma, percursor, falando com ela, sobre direito do trabalho. Um dos primeiros marcos regulatórios do direito do trabalho no Brasil foi um goiano chamado Domingos Velasco, em que ele regulamentou como é que seria o pagamento do trabalhador rural, e isso em 1931. Então, tem algumas coisas que nós goianos, inclusive, não sabemos. Anterior à legislação trabalhista americana. Não, anterior à legislação trabalhista americana. Mas isso fica para um outro programa controverso. Voltando para Goiânia... Você fez 2 perguntas com relação... O Renato fez uma, você fez outra. O seu foi sobre o desmonte da cidade de Goiás. Isso. Que aconteceu e é uma coisa evidente. E a do Renato, a questão vamos dizer, do fim da oligarquia. Periodização, que até falaria mais, da periodização da história política de Goiás. Isso. Eu faço, para ficar uma coisa mais fácil, mais, vamos dizer, didática, para as pessoas entenderem, eu divido em 3 momentos, em 3 eras. Primeiro período bulionista, que vai do final do Império até 1912. O segundo período, o período caiadista, que vai de 12 a 1930. E o terceiro período, de 30, na Revolução de 30, até novembro de 64. Por que novembro? Porque o Mauro apoiou o golpe civil-militar no Brasil, embora por uma questão de luta política, né, recurso da luta política que faz parte, acontece, ele quis colocar a versão que ele caiu junto com o Jango e com o Miguel Arraes, que era governador de Pernambuco. Não foi verdade. O Jango, o Mauro, ele apoiou, junto com os governadores, né, que compunham aquele movimento, o golpe, mas é uma estratégia muito difícil, porque ele havia apoiado a posse do João Goulart 3 anos antes. A campanha da legalidade, a campanha da legalidade. Ele foi o primeiro governador a apoiar o Brizola, né? O Brizola se levantou no Rio Grande do Sul para cumprir a Constituição, né, que exigia a posse do vice-presidente da República, e o vice do Jânio Quadros era o João Goulart, embora não tivesse feito chapas diferentes, porque a chapa do Jango era com Milton Campos, e a chapa do Jânio, eu acho que era o José Maria Alckmin, salvo engano. Então você votava no vice, no presidente e no vice. Tinha um voto nos dois, não era chapa vinculada como é hoje. Aí elegeu o Janjan, o Jânio e o Jango. Com a renúncia do Jânio, eu deveria assumir o João Goulart, mas o João Goulart estava na China de Mao Tse Tung. Aí o Mauro Borges apoiou o movimento e ficou marcado. Qual que é a principal característica que eu vejo? O Golbery Couto e Silva, que estava armando o aparato do Serviço de Inteligência Nacional, né? Depois virou o SNI, e ele teve que ir para a reserva com essa derrota. Né? Então, quer dizer, ficaram marcadas aquelas pessoas que apoiaram o Brizola. E com o apoio do Mauro ao movimento, né, de 64,
ele não resistiu e caiu em novembro, teve uma intervenção federal. Dia 26 de novembro de 64. Assinada pelo presidente Castelo Branco, que inclusive foi professor dele na escola militar, porque o Mauro era militar também, e assinou o decreto de intervenção federal. E aí não acabou, quer dizer, enfraqueceu, né? É um ciclo, encerrou-se um ciclo o ciclo ludoviquista, e abriu uma nova perspectiva política em Goiás. Qual é a cassação do próprio Pedro Ludovico no Senado em 69, não? Não, porque na realidade o grupo ele continua. Como o grupo bulionista, por exemplo, não acabou em 1912. Ele teve uma rearticulação muito forte em 1916. Só que ele não virou hegemônico. Quando nós falamos é o seguinte, são grupos que mandaram nesse período, né? Eu acho muito importante a gente fazer esse retrospecto histórico, mas nós precisamos falar sobre a invenção de Goiânia. E nesse ambiente todo... Pois é, aí é o seguinte, o que aconteceu com Goiânia? Você me perguntou sobre Goiás, primeira coisa, a cidade de Goiás, que é uma coisa que eu via também. Beleza, Goiânia é um sucesso, todo mundo é ufanista com o sucesso de Goiânia, é um triunfo dos goianos, né? Tem uma capital como Goiânia, hoje com 1,5 milhão de habitantes, etc. Isso ninguém discute. Mas isso... Por que morreu Goiás? Mas isso também, ela ofusca. Como é que ficou a sua antecessora? Ou seja, a cidade de Goiás, que foi, na realidade, é a gênese da fundação do nosso estado. Quando o Anhanguera veio para cá, né, no século XVIII, para procurar ouro, etc., ele começou a povoação pela cidade de Goiás, né? Então ela é um patrimônio, ela é a gênese da goianidade, para resumir a nossa fala. E o que eu verifiquei foi o seguinte, a cultura política brasileira, ela sempre prima pela acomodação e não pela ruptura. O Pedro Ludovico, ele se candidatou em março de 30 a deputado federal, né? Tinha uma eleição que o Getúlio disputou com o Júlio Prestes. O Getúlio perdeu a eleição, o Pedro Ludovico perdeu. Mas o que eu quero chegar? O Pedro Ludovico teve uma votação expressiva na cidade de Goiás, em Rio Verde, nos 2 municípios. Ou seja, isso detecta que ele tinha uma expressividade política na cidade de Goiás, que era a antiga capital. Com a Revolução de 30, o principal projeto dele, que não tinha projeto político, na realidade, que ele foi eleito numa revolução. Ele não disputou o mandato de governador de Goiás, ele caiu no colo dele. O Getúlio havia disputado a eleição a presidente da República. Certo. O Getúlio tinha um programa da Aliança Liberal. O Pedro não tinha um programa para governar Goiás. Ele era só o interventor. Por que ele foi nomeado interventor? Porque ele tinha credenciais para isso. Tinha capital político. Mas vamos para... Não era o principal líder. Vamos para a invenção de Goiânia. Vamos ficar na invenção de Goiânia. O principal líder era o Mário Caiado, mas ele tinha o nome Caiado que dificultava essa mudança de paradigma. E aí ele foi nomeado interventor. Pois bem, o projeto dele foi mudar a capital para Goiás, da cidade de Goiás para novo centro urbano. Certo? E ele fez... E esse pessoal que apoiava ele na eleição de março de 30, eles ficaram emparedados. Ora, você vai fazer um principal projeto do seu governo, o esvaziamento da cidade, que eu sou líder político. Então essa contradição, esse paradoxo, ele tem que ser resolvido. E no Brasil ele é resolvido sempre com acomodação. Qual que foi o acordo? Falou, não, Pedro, isso eu estou me referindo aos apoiadores dele na cidade de Goiás. Nós passamos a apoiar a mudança com uma condição, que o senhor preserve a cidade de Goiás. Preservar o quê? O Bernardo Heres dizia o seguinte, que o vilaboense se sentia um heleno entre bárbaros. Ou seja, era uma pessoa, eles tinham eram ciosos da qualidade, do avanço cultural que a cidade de Goiás conseguiu chegar. Era a única cidade que tinha uma rede de ensino pública completa, do jardim de infância, passando pela escola normal, pelo liceu, até a faculdade de Direito. Nenhum outro município tinha essa rede de ensino completa. Além de ter, naturalmente, os principais cérebros do Estado estarem lá. Né, o Serviço Público Federal, o Serviço Público Estadual, os desembargadores, os intelectuais, o liceu, que era equiparado a Dom Pedro II, um colégio de referência. As famílias todas de Goiás mandavam os seus filhos para estudarem lá, etc. Então o acordo foi esse. Né, preservar esse avanço cultural da cidade de Goiás e eles apoiarem a mudança.
que de fato aconteceu. E qual que é a principal evidência que eu falo isso? É um dado objetivo, é o resultado das eleições. Eu peguei os dados do TSE, do TRE, e nas 3 eleições que aconteceram nos anos 30, o Pedro Vick ganhou as 3 eleições em Goiás, na cidade de Goiás. Então, se o povo fosse tão radical contra pregou a historiografia, qual que seria o resultado natural? A derrota do Pedro Vick na cidade de Goiás. E isso não se verificou. Por quê? Porque ele fez um acordo. Esse acordo está onde? Ele está exteriorizado em 3 documentos. O primeiro deles, no decreto de mudança, que falava que a capital será mudada, resguardando a antiga capital da decadência. Já falava em decadência, né? O segundo deles, a Constituição Estadual de 35, que falava que o governo de Goiás empregará medidas concetâneas ao resguardo econômico da cidade de Goiás. E o terceiro deles, o projeto de lei que regulamentava essa previsão constitucional, que era abstrata, genérica, e precisava de um texto legal para regulamentá-la. E esse projeto de lei que nunca foi aprovado, porque o Goiânia mudou por decreto, você é jurista, você sabe disso, você sabe a diferença entre lei e decreto. A capital foi mudada por decreto, não por lei. A lei nunca foi aprovada por quê? Porque ela trazia uma série de garantias para a cidade de Goiás. E isso era um custo econômico para o governo, que queria investir tudo em Goiânia e nada na cidade de Goiás. Essa contradição acabou gerando um rompimento entre essa elite que apoiou o Pedro da cidade de Goiás, que apoiou o Pedro em 1930, tá certo? E em 36 definitivamente rompeu com ele, porque ele trouxe toda essa rede de ensino para Goiânia, deixando a cidade de Goiás liquidada. E é por isso que a cidade de Goiás hoje tem 20 mil habitantes e Goiânia tem 1,5 milhão. E ela, em 40, elas rivalizavam-se, né? E o papel de Atílio Corrêa Lima no projeto arquitetônico e urbanístico de Goiânia? É um papel fundamental, né? Ele traçou as principais diretrizes da capital, mas depois ele abandonou. Em 35 ele deixou, por alguma divergência com o interventor então, ele deixou esse projeto e aí quem assumiu foram outras pessoas e na parte de engenharia foi os irmãos Coimbra Bueno, né? O Abelardo e o Jerônimo. Agora nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos para o próximo bloco e vamos ver um pouco mais como que funcionou esse desenvolvimento da invenção de Goiânia. Fique conosco. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás e, por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias. Painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Programa Controverso, segundo bloco, falando sobre a invenção de Goiânia. No primeiro bloco, nós tivemos todo aquele ambiente prévio da situação política e até um pouco social da construção de Goiânia. Mas, doutor, eu não sei se eu chamo de professor, doutor, aluno, promotor, aluno, meu mestre, aluno, apenas aluno, Jales Mendonça, aprendiz. Jales Mendonça, está me palpitando aqui uma pergunta que os meus amigos atleticanos, o campineiro, eles sempre, eu cresci vendo o choro, né? 2 choros. Primeiro, o choro do vilaboense. Por que não manteve a capital aqui? E você acabou de explicar com grande maestria. Agora responde o choro do campineiro. Por que Campinas não foi, a partir dela, uma expansão, aproveitando a identidade municipal de Campinas, a nova capital? Por que teve que levar poucos quilômetros, 5, 6 quilômetros adiante, e estabelecer ali uma nova capital, transformando Campinas num bairro, perdendo a identidade do município e a autonomia? O choro é de barriga cheia. Não tem consistência. Eu vou falar, a minha explicação é o seguinte, que eu vou retomar a questão do local. Cuidado, depois você não pode ir no camelódromo, viu? Que eu comecei a falar da escolha do local, né? E acabou que a pergunta me tirou um pouco o foco. Mas retomando, o interventor, então, constitui uma comissão de 7 pessoas para escolher o local da nova capital.
Essa comissão, ela designou 3 pessoas para formar uma subcomissão, certo? De engenheiros. Essa subcomissão visitou 4 sítios para estudar esse ambiente e fazer um relatório final para o interventor. Pois bem, foram estudados esses sítios. E acabou que eles ficaram entre duas localidades. Silvânia, que na época chamava Bonfim. Por isso que o bispado tinha ido para a Silvânia inicialmente. Havia uma forte tendência de ser Silvânia. Não, o bispo tinha uma liderança, Silvânia tinha água, o principal elemento é que ela tinha um trem de ferro servido na porta. Certo. E o trem de ferro encurtaria o valor da construção de uma nova cidade. E era o grande elemento de comunicação, né? Goiânia, o trem de ferro ainda não estava em Leopoldo de Bulhões. Certo. Então, de Leopoldo de Bulhões tinha uma quilometragem razoável, gasolina não tinha posto de gasolina, enfim. Certo. Era um custo maior. Então, feita essa subcomissão, ela estudou 4 sítios e ficou entre Campinas e entre Silvânia. Fizeram um relatório técnico e escolheram Silvânia. E eu achei esse relatório, certo? E aí diz o Joaquim Rosa, que é um memorialista de Goiás, ele tem uma escrita assim bem peculiar e um pouco irônica. Ele fala que essa subcomissão foi levar ao interventor a conclusão dela, que era por Silvânia. Ele falou que o interventor leu com muita atenção o relatório durante uma meia hora e ao final falou assim, está excelente o relatório, só que em vez de Silvânia, vocês vão riscar e colocar Campinas. Essa é a fala do Joaquim Rosa. Por quê? Por quê? Você consegue identificar o porquê? Toda a questão, ela se pauta pelo aspecto político. É esse fundo político. Por quê? Porque uma década antes, o arcebispo Dom Emanuel havia levado o episcopado, a sede do episcopado, da igreja, para Silvânia. E ele é uma pessoa muito ativa, né? com muitas qualidades. Então ele construiu colégios, ele colocou água na cidade, enfim... Ele qualificou aquele espaço urbano e, com isso, naturalmente, ele cresceu no conceito da comunidade. Então, ele já tinha uma liderança expressiva naquela comunidade. Se o interventor coloca capital lá, ele teria que brigar pela liderança. Entendi. E Campinas era um município que quem fala não sou eu, quem fala é o prefeito da época, o Ricardinho de Oliveira Ney, que era uma currutelinha de nada. Isso nos anos 30. Tá certo? Então, lá era um espaço que não tinha uma grande liderança. A principal liderança do município nos anos 20 era o senador Rodrigues, tinha um senado estadual em Goiás naquela época, né? É o pai do Odon, que foi um vereador de Goiás. Mas isso explicou com muita maestria, com muita precisão, o porquê, então, da localização do sítio. Mas e o porquê não aproveitar a personificação municipal de Campinas? Mas justamente por isso, porque se ele colocasse a capital em Silvânia, a Silvânia também é uma cidade antiga. Ele teria que aproveitar aquela localidade. Não, eu quero falar de Campinas. Por que não aproveitar? Eu tô querendo falar isso, Silvânia. Se ele colocasse em Silvânia, um dos motivos para ele falar, não, porque a Silvânia não pode, porque a Silvânia é uma cidade antiga. A grande questão é o ludoviquismo, né? É o batismo. Aí, né? como é que você faz em Campinas? Se você rejeitou, se você justificou que não ia colocar a capital em Silvânia, porque é uma cidade antiga, você queria fazer uma cidade nova, aí você coloca em Campinas, você fica contraditório. Assim prejudica também Santo Antônio das Antas, que é Anápolis, e assim também Trindade. E aí colocou uma praça, a Praça Cívica é o centro da cidade, né? Isso. E até assim, vamos dizer assim... Seria o marco fundador de Goiânia, a Praça Cívica? Não seria, A pedra fundamental foi lá. Não, o que eu quero falar é o seguinte... Tem foto de Juca Ludovico com o Pedro lá. Eu quero falar é o seguinte, o bispo, ele era uma pessoa que ele não tinha, vamos dizer assim, ele não queria demonstrar publicamente o seu ressentimento com essa que ele foi preterido. Ele foi usado politicamente pelo interventor. E ele guardou ressentimento. Tanto que teve a primeira missa de Goiânia e não rezou a missa. Ele não rezou. O Dom Emanuel, da comissão. Ele não rezou a primeira missa. É o seguinte, Giovanni. Tá aqui no livro? Exatamente. Só basta ler. A dificuldade é essa. A questão é o seguinte.
São dois aspectos. Isso é um romance. Dois aspectos de Goiânia que eu quero te falar. Primeiro deles, toda a cidade de Goiânia antiga, qual que é o centro dela? É a igreja. É a igreja católica. Toda cidade, você vai lá, o centro você vai em Tumbiara. Qual que é a praça principal? Quem está lá? A igreja. E aí vai. Entendeu? Goiânia qual que é? Praça Cívica e a Catedral Metropolitana. Mas a Praça Cívica não tem igreja. Não tem igreja. A praça não tem igreja. E a igreja está de costa para a Praça Cívica. Jesus amado. É verdade, é verdade. Tá certo? Verdade. Ela está de frente para a Praça Universitária. Sabe por que o bispo construiu de costa? Aí você vai me responder. Outra coisa, o traçado de Goiânia é o mapa de Goiás. É a Araguaia, é a Tocantins e a Paranaíba fechada. Ué, e a lenda do Manto da Nossa E no meio o negócio. Outra coisa. E a lenda A estação ferroviária, a pessoa descia da estação ferroviária, que hoje foi revitalizado pelo IFAM, ela já via a bandeira de Goiás e o Pratas Esmeraldas. Isso. Já viu o poder. Isso. Entendeu? Então já foi concebido assim. Descer do trem de ferro e já ver o poder de Goiânia. Entendeu? Então são coisas simbólicas que na política dizem muito. Que muitas vezes o político não quer falar, mas... Política é feita de gestos. Exatamente. Política é feita de gestos. Eu só não falei uma frase que é feita porque eu não tenho essa capacidade sua. Mas eu quis falar foi justamente isso, você foi campeão. Essa frase não é minha, não. Essa frase, eu ouvi ela de um grande político goiano, e eu tenho quase certeza que ela... Não vou citar aqui, eu estou com medo de errar o autor dela, mas eu volto no Controverso. Leopoldo de Bulhões. É Leopoldo de Bulhões? Eu tô perguntando. Não. Você conheceu ele, pessoal? Não conheci. Mas eu tô com medo de arriscar o autor dela. O Jales Guedes lançou-se a pedra fundamental. Quando Goiânia consolida-se e a projeção de uma população, de crescimento... Ah, não, Renato Dias, espera aí, eu quero saber o fim dessa briga. Eu quero saber, depois, me dá o fim dessa briga, e aí? Qual briga que você dá? Uai, dessa do bispo com o governador, com o interventor? Não, o bispo continuou. Rapaz, entenda bem. Fez a catedral longe da praça. Faz de costa. Olha a birra. Não faz a missa de inauguração da pedra fundamental. Como é que consegue fazer a reaproximação? Ou não teve? Não teve. Na política isso aí muda muito, né? Tá com ressentimento, mas no ano seguinte você faz um agrado, a pessoa já vai flertando e tal, e vai reaproximando, né? E aquela quantidade interessante de área pública para a Igreja Católica dentro do estado, dentro da capital, que é astronômico, né? Isso faz parte da história também, né? Exatamente, porque a religião predominante, 90%, é a religião católica. Então não é manto de Nossa Senhora, não? O desenho de Atílio Corrêa Lima, das ruas, como notoriamente se diz? Existe muita lenda, né? Algumas lendas, por exemplo, essa resistência brutal da cidade de Goiás à mudança, essa é uma lenda. Outra lenda é esse negócio do manto sagrado, né? Então não é manto, é o mapa de Goiás? Não, racionalmente é o mapa de Goiás, né? Mas não era, o mapa de Goiás era quase um triângulo com um bico lá em cima, e o traçado não dá esse manto, não. Ué, o traçado tá Tocantins, triângulo. Araguaia e o pessoal fala até que era uma coisa maçônica. E fecha com... Não, o pessoal fala até que é maçônico ali na Goiás. Compasso. Mas são leituras que são feitas de acordo com a conveniência das pessoas, né? Que inclusive tem a ver também com a penetração da maçonaria, que mas tem a ver também com a construção de o mapa de Goiás, né? É o Araguaia caminhando de um lado, o Tocantins do outro e fechando no Paranaíba. E no centro a Praça Cívica. Jales Guedes, e o planejamento de Goiânia, a inauguração da capital, a projeção de população? As avenidas não podiam ser mais largas um pouquinho, não? Brasília teve a avenida larga. Mas para a época foram muito largas. Você veja bem, Giovanni, que... A arquitetura ali de Paris, não? Se falava, por exemplo, que a inspiração seria Araguari. Entendeu? Araguari. Renato joga lá Paris, você manda para Araguari. Atílio Corrêa Lima se formou na escola de Paris. Formou na escola de Paris. Ele tinha essa inspiração. E a Art Deco, exatamente. Eu falo assim, a perspectiva da capital era construir uma cidade do tamanho de Araguari. Com quantos habitantes? Tinha 50 mil habitantes, né? O Goiânia foi planejado para 50 mil habitantes. Isso não é lenda urbana? Não, está no relatório do Atílio, né?
Porque você vê, qual que era a capital de Goiás na época? A cidade de Goiás tinha 10 mil habitantes. Então ele construiu uma cidade 5 vezes maior que a cidade de Goiás. Que era a população de Araguari. Então Araguari era a nossa referência. Tinha essa... na época tinha essa mentalidade de fazer uma capital do tamanho de Araguari. Mas aí você fala assim, mas é pequena, mas a cidade de Goiás, que era a capital na época, tinha 200 anos, ela tinha 10 mil habitantes. Você ia fazer uma cidade 5 vezes maior que a capital. Projetou esse crescimento populacional estrondoso? A construção de Brasília? Sem dúvida alguma, Brasília foi fundamental nisso aí. Né? Mas não se imaginou... Quando veio explodir Goiânia, o pessoal queria torcer para um time de futebol. Isso é importantíssimo, nós entendemos. A construção dos moradores... os moradores que construíram Goiânia eram na periferia, né? É o seguinte, vamos entender essa parte aqui, Renato, que eu acho que é importante. Só que é o seguinte, coração, amor, paixão, você não transfere pro decreto. Não, isso não tem. E se fosse pro decreto, seria o Goiânia, que era o time oficial, né? Isso, 1934, inauguração. 38. 1938. Maio de 38. Que era o time da Chapa Branca, né? Oficial, do governo. Pedrista. E o time de Campinas era o Atlético. Então, assim... 2 de abril de 37. A rivalidade aqui era os dois. Mas o povo escolheu foi o Vila Nova. Meu Deus do céu, eu vou chorar aqui agora. Meu Deus, como é que foi isso? Conta isso. Você tem 1 minuto e meio para contar essa história, para fechar o programa. Time de operários, né? Um time de operários e time popular, né? E eles fizeram a opção pelo Vila Nova, e construindo Brasília sendo construída, e interferiu muito em Goiânia, na expansão da capital de Goiás. E aí a opção do povo, e o Renato está aqui para provar isso também, junto comigo, e foi a opção. E esse sonho da Série A já era naquela época? Na época. Já nasceu na época, só para provocar aqui a torcida do Goiás. Alguns amigos. Não, aqui nós nem tocamos nesse assunto desses mochés. Na época é 33 torcedores, o Goiás. Vou pegar na história. Só para lembrar. O primeiro título deles, haviam 33 torcedores. Isso não é lenda, não, isso é fato. Pega o jornal. E o Vila foi campeão em 61, 62, 63, vice em 65, 66, 67, campeão em 79, vice em 71 e campeão em 73. A lenda do Padre Otávio, que treinava inicialmente, é lenda ou é verdade? Padre Giuseppe Balestier ajudou na fundação do Vila Nova. E Dona Gersina Borges Teixeira, que era uma das executoras das políticas sociais de Pedro Ludovico Teixeira. Qual a importância daquele bairro operário, da região da Vila Nova ali, para essa cidade de Goiânia? Bom, o pessoal foi morar ali, né? Porque era um bairro mais de menor custo, né? As construções eram mais simples, então todo mundo foi morar ali. E aí a perspectiva que a gente faz é que essa opção foi pelo Vila Nova Futebol Clube. Time do setor universitário. Gente, uma das vantagens da gente poder ter um programa, eu vou usar da prerrogativa a primeira vez. Vou fazer um programa especial sobre a Vila Nova, sobre o setor leste de Goiânia e sobre o Vila Nova, um programa especial. Vamos fazer lá da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e lá de dentro da igreja da Fonte da Vida. Dá para ter uma extensão no OBA? Onésio Brasileiro Alvarenga, um livro. Você que é o jornalista, né, Renato Dias? Eu sei que vai fazer esse programa e vamos contar essa história aqui para você. E você, Jales Mendonça, já está convocado juntamente para continuar essa história sobre a invenção de Goiânia. Fique conosco, porque nós vamos conversar um pouquinho sobre o nosso plano diretor da nossa cidade. Você está no lugar certo. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás e, por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Programa controverso, continuamos a falar sobre a invenção de Goiânia e a partir de agora queremos conversar um pouquinho sobre o plano diretor de Goiânia. E para falar sobre isso convidamos a superintendente da CEPLAN, Secretaria de Planejamento de Goiânia, do município de Goiânia, Zilma Percursor. Zilma, seja muito bem-vinda, que prazer ter você aqui conosco. O prazer é todo meu, Giovanni. Esse programa é seu, Zilma. Muito obrigada. E gostaria que o Renato Dias nos apresentasse a nossa convidada. Zilma
Peixoto é superintendente de Planejamento de Gestão e Desenvolvimento Sustentável da Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura de Goiânia, graduado em Direito, com pós-graduação e especialização em Negócios e Gestão das Finanças. É uma das responsáveis pela elaboração do novo Plano Diretor de Goiânia e o braço direito do titular da CEPLAN, Henrique Alves. Nós tivemos aqui já o Henrique, que também é o nosso amigo pessoal, nós tivemos aqui os vereadores conversando, mas hoje nós estamos aqui, eu não gosto nem de brincar assim, mas eu vou brincar, com a mãe do Plano Diretor. Zilma, como é essa Goiânia que a sua equipe está trazendo para nós? Bom, primeiro dizer assim, o que é o plano, né? O Plano Diretor, ele vem exatamente para ordenar, né, a cidade, de que forma nós vamos conviver morando, né, os usos, né, a questão das atividades econômicas, bem como a proteção do ambiente, né, seja ele a questão do ambiental, juntamente com o patrimônio. Então, o Plano Diretor é tudo isso, né, como é que eu ordeno essa ocupação. O Plano Diretor, ele vem trazendo a base do Plano Diretor de 2007, né? Ou seja, não houve uma mudança substancial nas diretrizes, né? Principalmente da ocupação. Então, e a gente acha que isso é oportuno para que você tenha realmente um tempo de amadurecimento dessas questões, né? Então, por exemplo, a questão do uso territorial, né, as áreas de adensamento, e a proposta é que as pessoas entendam o plano para os próximos 10 anos. Esse respeito que a sua equipe teve, não só a pessoa do secretário, porque a gente sabe que o secretário é o grande líder político do trabalho, mas a equipe técnica, que é composta por você e os demais técnicos habilitados que são membros, que são fundamentais. Esse aproveitamento do trabalho anterior ajudou muito a rapidez com que esse plano diretor foi apresentado? Olha, o plano nós levamos 2 anos e meio, né, para poder finalizá-lo. Na realidade, a gente teve uma base e o plano ele é feito como? Você faz o diagnóstico, né, e exatamente nesse diagnóstico é que você toma a decisão. O que apontou se você vai seguir, que a gente deveria seguir as diretrizes do plano anterior, né, lógico, estabelecendo alguns cuidados. A questão, por exemplo, do patrimônio histórico, né? Nós vimos, quando fala do inventário, da invenção de Goiânia, né? É preservar isso mesmo, né? A questão histórica, né? Para a gente não perder isso ao longo do tempo. Esse plano diretor que vocês estão trazendo, então, ele tem cuidado com essa questão histórica da identidade de Goiânia? Sim. A identidade de Goiânia, Sim. Você imaginou preservar, Zilma? Sim, dessa vez, né, traz-se aí as manchas de onde estão instalado o patrimônio histórico da cidade e que haja uma proteção em todo o seu entorno, entendeu? Para que você não perca essas características. Superintendente, é possível fazer um link entre Atílio Correia Lima e o tempo presente, ou seja, na manutenção da identidade de Goiânia, Art Deco, o traçado original, Palácio das Esmeraldas, Praça Cívica, Praça Universitária, Avenida Goiás, Araguaia, Tocantins. Esse conceito foi levado em conta? A revitalização da antiga estação ferroviária, esse projeto inclui a manutenção da Art Deco, da estrutura arquitetônica adotada aos moldes de Paris? Sim. Poucas cidades, né, que adotaram a questão da Art Deco como um modelo, né, urbanístico, né? E Goiânia é uma delas. E isso procurou-se trazer em todos os planos diretores, mas a gente está exatamente dando um enfoque maior. Inclusive, traz-se um programa que é o Reviva Goiânia, onde nós estaremos estimulando que toda a parte mais histórica da cidade, né, do centro de Goiânia, Campinas, que haja a obrigatoriedade de se trazer essa Art Deco de novo. É uma revitalização? Uma revitalização. Né? Isso está na Câmara, aguardando ainda a aprovação. Com recursos públicos? Na realidade, nós estamos estimulando que os proprietários de lojas, né, escritórios, façam a revitalização. Eles terão benefícios para fazer isso. Fiscais? Né, exatamente. Mas só o pessoal do centro? Por enquanto, a lei que está na Câmara, ela visa olhar exatamente
essa questão do centro e Campinas. O setor universitário e o bairro da Vila Nova, que são bolsões de crescimento da fundação da cidade. A lei ela é passiva de ser ampliada para toda a Mas vai ser futuramente. Sim. Hoje o foco vai ser o centro. Exatamente. É o traçado histórico da cidade. Eu já vi vários projetos para essa revitalização, mas aquela questão de manter os bancos ali no centro, tem algum projeto a esse respeito? Ou essa migração dos bancos lá para o setor oeste vai permanecer? Não muda nada, né? O plano diretor ele não traz nenhuma obrigação de setorização como você tem em algumas cidades, né? A cidade convive com isso e é complicado você modificar. Eu que trabalhei no sistema financeiro, em uma pesquisa feita, só de você mudar um banco de uma calçada na mesma via para o outro lado, você muda a clientela, entendeu? Você afeta a clientela que o traçado de mobilidade passa a ser outro. Havia uma discussão sobre partes do centro serem boulevard e terem restrições da mobilidade de carros, né? Pelo menos a condução individual e prestigiar a condução coletiva. Não chegou a discutir isso, não? Para tentar prestigiar o trânsito pedestre, para revitalizar, para poder... Como acontece em outros grandes centros? Não, o que nós estamos fazendo nesse momento é buscar essa recuperação do centro. Não dá para se pensar em Goiânia ainda com esse conceito de boulevard em vários espaços. Nós temos um bom exemplo, que é a Rua do Lazer, né, que nesse momento nós estamos, inclusive, revitalizando. Não é tão pequenininha. O pessoal sempre fala da Rua do Lazer, mas lá tem o quê? Lá tem 150 metros, 200 metros? Esse é um modelo que você pode replicar em alguns locais. Mas não dizer que você... Sim, não dizer que você vai transformar o centro num boulevard. Segura só um instantinho. Mas a Calha Florida, eu tive lá, você esteve lá também, ela é enorme, ela é uma extensão grande. Mas isso não pode ser replicado? A Rua 8 é muito pequenininha. Promover uma extensão? Não, é o que ela está dizendo. Você precisa avaliar, né, até que ponto você consegue, né, porque você tem uma situação já instalada. Por exemplo, as avenidas do centro, hoje, a Avenida Goiás, vai receber o eixo do BRT. Sobre o eixo do BRT, desculpa estar fazendo perguntas muito rápidas em cima uma da outra, mas é porque, Zilma, eu quero te aproveitar, né? Sem problema. Não me aproveitar de você, eu quero te aproveitar. Mas quando vocês fizeram o projeto, essa ideia da revitalização da Praça Trabalhador já estava inclusa, não já? A Praça Trabalhador é um projeto conjunto, né, do IFAM com a Prefeitura, o Estado, para revitalizar, porque é um patrimônio de grande relevância. Por que eu toco nesse ponto? Porque automaticamente você repensa a feira hippie. Sim. E a exploração daquele espaço. E por que eu estou tocando nesse ponto? Porque nós temos ali na Paranaíba o mercado aberto. O que se pensou em relação ao mercado aberto? Porque aquele mecanismo, como ele foi projetado por Pedro Wilson, na virada do século, né, 2001, 2004. 2001, 2004, parece que esse conceito foi interessante naquele primeiro momento, mas ele precisa ser repensado, né? O plano diretor ele vai estabelecer essas diretrizes para a questão das feiras, né? E o código de postura vai alinhar melhor essas diretrizes. Mas o mercado aberto ali, ele não é uma feira, né? Ele é um modelo de feira. Né? Ele é aberto. Zilma Peixoto, é um modelo de feira especial, mas aquela ocupação permanente da Paranaíba, então esse projeto atual então não tocou nessa ocupação da Paranaíba. Não, o que se pretende é fazer com que as feiras tenham uma segmentação alinhada, que o formato das bancas, o espaço entre elas, né, que você crie um ambiente cada vez mais favorável ao uso pelo goianiense. Inclusive para levar a formalização dos trabalhadores do mercado informal. E até para trazer até segurança. Às vezes você vai numa feira, você tem alimentação junto com a roupa. Né? E às vezes você até coloca em risco essas duas possibilidades. A minha discussão, eu já vou passar a palavra para o Renato, mas a minha discussão era em relação ao centro especificamente. O Renato trouxe uma pergunta para você sobre se alguns benefícios seriam multiplicados por setores tradicionais, como era Vila Nova, universitário. Você falou não, porque isso vai ficar para um outro momento, estamos preocupados com o centro. E a discussão do centro é em relação muito a essa
a esses dois assuntos, que é exatamente a ocupação por ambulantes e por esses serviços que estão ao longo das vias, né? Como, por exemplo, venda de revistas, sucos e etc., e a minha preocupação era se vai mexer nesses serviços que estão ao longo das pistas, que há muito tempo já era para ter sido retirado. Não vai se tocar nesse ponto agora. A questão do centro, né, olhando para o plano diretor, o que se pensou vai muito além, né? O que a gente pretende estar dentro do plano é revitalizar o centro sobre vários aspectos, inclusive levando a moradia. No centro você tem tudo. Quando você fala de plano diretor, você não está falando só do uso do solo. Você precisa cuidar da questão da mobilidade, né? E você tem ali... Zilma Peixoto, superintendente de planejamento. Dois tópicos que a senhora apontou aqui, da questão da mobilidade ou a questão social. Por exemplo, a questão da mobilidade. Goiânia, do século XXI, tem 1,5 milhão de habitantes, 17 municípios vizinhos que concentram boa parte do deslocamento para a capital e um alto índice de habitante por veículo. E, além disso, os corredores exclusivos, além de prejudicar o comércio, não conseguiram reduzir o congestionamento. E a capital, ao mesmo tempo, não tem recursos para investir em metrô. Qual que é a saída? Essa é a primeira pergunta. Segunda, o Brasil possui hoje 48,5 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social, 27,7 milhões de pessoas em situação de desemprego e de desalento e 36 milhões de pessoas no mercado de trabalho informal ou invisível. Ou seja, uma bomba prestes a explodir. O que o plano, a planta de valores, o plano diretor de Goiânia pensa, formula para a Goiânia do século XXI, uma Goiânia de desenvolvimento sustentável com distribuição de renda? Ela conseguiu enxergar essas questões sociais que o Renato está trazendo? Sim. O plano diretor traz algumas coisas que, na nossa opinião, vai em encontro a tudo isso, né? Quando a gente fala de adensar ao longo dos eixos de desenvolvimento, é exatamente para você fazer com que as pessoas estejam residindo aonde tem mais oferta de trabalho, aonde o transporte é mais rápido. A outra questão, né, Goiânia está fazendo aí a leste a oeste, nós estamos implantando o BRT, né, que vai ligar aí a cidade, né, de Trindade a Senador Canedo, passando pelo centro, enfim. Isso tudo vai trazer uma melhoria significativa para a mobilidade das pessoas. E o fato de você morar aonde já traz o conforto, a presença da escola, a presença da questão da saúde, hospitais, creche, tudo isso está em encontro na preocupação que nós temos com o eixo do desenvolvimento humano, né? O plano diretor ele trabalha em 6 eixos, né? O eixo de desenvolvimento econômico, o eixo de desenvolvimento humano, o ordenamento urbano, a mobilidade, né? E a questão a mobilidade, a questão da... Vou pular. O plano diretor ele é constituído por 6 eixos. O eixo de desenvolvimento humano, o eixo de desenvolvimento econômico, o eixo do desenvolvimento do ordenamento urbano, o eixo da gestão urbana, da mobilidade... E o ambiental. E agora sim o ambiental. Sim, a gestão ambiental, né? Então, esses são os eixos que tratam o plano. Porque você tem que cuidar da cidade como um todo. Como é que você vai morar, né, e usar da melhor maneira, sem perder de vista o respeito às questões ambientais e esses cuidados que o Renato colocou. Né? Como é que eu cuido do social? Então, dentro do plano, você está falando das questões de habitação, né? Você está falando das questões... Goiânia parece que tem 100 mil lotes vazios. Sim, inclusive esse é um tema, né? Nós não trabalhamos a expansão territorial. Foi apenas... Não pode adotar o imposto progressivo para taxar essa especulação urbana? Esse é um tema que nós vamos tratar e está sendo discutido dentro do Código de Parcelamento. Zilma, nosso tempo chegou ao final. Uhum. E cada entrevistado da gente que vem aqui é uma riqueza tão grande. Foi um segundo a entrevista dela. Se ele fizeram, né? Ficou uma série de questões que eu queria perguntar do imposto progressivo. Mas eu queria deixar para você... porque eu te trouxe dentro dessa invenção de Goiânia. E nós trouxemos até porque já tinha mostrado aqui várias faces de várias pessoas
que estão fazendo esse novo ordenamento, e nós queríamos mostrar a pessoa que está conduzindo o processo técnico, né? A mãe do plano diretor. A mãe do plano diretor. Então eu deixo aí a minha câmera para você fazer as suas considerações finais em relação a esse momento em que Goiânia será, então, talvez reinventada, né? Que vai depender de todos nós. Como é que nós vamos acatar isso? Fica aí a câmera do Controverso para você. O que eu posso dizer é que esse foi um plano, né, executado pelos técnicos, né, da Superintendência de Planejamento, da CEPLAN, né, e eu acho que teve um cuidado muito grande com a cidade, utilizando um processo de diagnóstico, envolvendo várias entidades, né, que pudesse ajudar. Houve um envolvimento muito grande da população, né, abertura em site, várias audiências públicas foram realizadas, para que se pudesse construir um plano no desejo do goianiense. Né? Então, conhecendo das questões... Várias entidades de classe foram chamadas. Várias entidades de classe, né? Nós trabalhamos nessa direção e buscamos exatamente nesse processo trabalhar esse diagnóstico e aí fazermos esse prognóstico para uma cidade dos próximos 10 anos, que é a Goiânia do futuro. Orgulhosa do serviço? Orgulhosa da equipe, né? Desse trabalho conjunto com a sociedade, né? E eu espero que realmente a gente possa implementar tudo aquilo que está vindo, né? A trazer benefícios à nossa grande Goiânia. Parabéns, tá? Muito obrigado, Renato Dias. Eu que agradeço. E você, telespectador, e você, internauta, muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco, aqui é o programa Controverso, você está no lugar certo.